Sindicato em Destaque. Boa tarde, ouvintes da Rádio Campo Maior, especialmente aos servidores municipais. Estamos iniciando mais uma edição do programa Sindicato em Destaque. E lembramos sempre que esse programa está sendo retransmitido pela FM Líder de São Miguel. São agora 12h05, hoje 7 de outubro. O programa será apresentado por Edileia Mello, nossa vice-presidente. E George de Castro, que está inaugurando hoje, sua participação junto à equipe que apresenta o programa. O George hoje, ele representa a federação, a qual nós somos filiados, como coordenador regional aqui da FETANCE. Ele também é o vice-presidente do Conselho do Fundeb, que daqui a pouco vamos falar sobre isso. E gostaria de cumprimentar também o Pedro, que é responsável pela mídia do Sindicec, e o Bandeira, responsável pela técnica. Nessa edição apresentaremos os seguintes manchetes. A assessoria contábil do Fundeb presta conta com os conselheiros. Parlamentares formalizaram um projeto de decreto que tenta neutralizar a nova PENAB. E teremos as nossas notícias sindicais. Sindicato em Destaque. Editorial. Bem, estamos começando aí mais o mês de outubro, Esse mês dedicado a todos os servidores públicos. No próximo dia 28, comemoraremos o Dia do Servidor Público, infelizmente sem muito a comemorar, Tendo em vista as armadas retiradas e não a ampliação dos direitos, mas sim as retiradas de todas as classes, não somente do serviço público, Por isso hoje a gente também entra com o lançamento da nossa campanha, que é a bandeira, que a gente leva também hoje no outubro de lutas, servidores em luto, uma campanha aí do Sindicato dos Servidores, juntamente com a Federação e também CUT. Servidores públicos, reajam. Espalhados por todo o território nacional, os servidores públicos parecem não ter consciência do poder e da força que têm. Sejam federais, estaduais ou municipais, eles são os responsáveis pela implementação das políticas públicas, o elo de ligação com a sociedade brasileira, o contato com aqueles que mais precisam da atenção do Estado brasileiro e dos serviços públicos. No entanto, a cada dia que passa se tornam um alvo preferido dos que ocupam o poder de norte a sul do Brasil, que tentam jogar em cima deles a responsabilidade por tantos desmandos administrativos, falcatruas, desvios de verbas, superfaturamentos, conta no exterior e acertos milionários. Hoje, por exemplo, os servidores são acusados de serem os culpados pelo falso rombo da Previdência, quando sabemos que os maiores devedores são as empresas e até governos, todos publicados na lista dos 500 maiores devedores da Previdência, cujos valores bilionários não retornam aos cofres públicos, causando prejuízo direto à sociedade. Em vez de valorizar quem trabalha na linha de frente, no atendimento ao público, o governo faz jorrar recursos públicos em peças e vídeos publicitários caríssimos, para tentar ressuscitar a reforma da Previdência, além de promover verdadeiro balcão de negócios para os aliados, enterradamente a denúncia contra o presidente, dando a entender que ele teme por ser investigado. Em vez de tentarem acabar com a Lava Jato, que pode investigar, punir e recuperar montanhas de dinheiro roubado, investe pesado contra os servidores porque querem achar um bode expiatório para as mazelas que acabam o Brasil. No momento, os servidores erradamente chamados pela mídia de funcionários são vítimas de uma sórdida campanha nacional que visa o sucateamento e o esvaziamento dos serviços públicos, em busca do chamado Estado mínimo, onde a população tem que se virar para pagar por atendimentos médicos, escolar e segurança. Enfim, uma situação que só os ricos poderão sobreviver. Isto é um verdadeiro pacote de maldades que se junta à terceirização e às novas leis trabalhistas. Um agrado ao mercado financeiro e ao grande empresariado. Bombeiros salvam vidas e patrimônios. Professores ensinam a quem não pode pagar.
Médicos e enfermeiros salvam vidas aos hospitais de urgência, emergência e em postos. Delegados e policiais se aventuram na proteção das famílias e muitos são assassinados. Todos são exemplos de profissionais que estão aí para servirem ao público. No entanto, o que se vê são propagandas, entrevistas e reportagens que jogam a população contra os servidores públicos, nutrindo o ódio por essa categoria de trabalhadores. Quem são os verdadeiros culpados pelos buracos das cidades, pela violência, pelo desemprego, pelas filas em hospitais, por pessoas desassistidas? Quem são os culpados pelas altas taxas de juros e pelos lucros milionários que a dívida pública brasileira dá aos grandes banqueiros? Quem são os culpados pelos desabastecimentos em hospitais públicos e pelo fim da farmácia popular? Que se pare de jogar culpa nos servidores. Quem praticamente faliu a Petrobras? Quem pagou mensalão nacional e mensalinhos estaduais? Quem foi flagrado com a mala contendo 500 mil? Ora, político não é servidor público, não faz concurso público e os governantes são passageiros. Enfim, servidores sofrem com o congelamento dos salários, com a inflação, com baixos vencimentos e atrasos de pagamento, como vemos no Rio de Janeiro, totalmente saqueados pelos ocupantes do poder. Aí, vão jogar culpa nos servidores? Augusto Bernardo Cecílio, auditor fiscal da Cefaz. Esse auditor da Cefaz, né, Augusto Bernardo Cecílio, ele foi muito feliz quando ele escreveu esse texto, inclusive com o título Servidores Públicos Reajam. Então nós sabemos que a categoria de servidores a nível municipal, a nível estadual e a nível federal precisa realmente reagir, porque nós sabemos que nós temos do nosso lado a nossa força de trabalho, mas nós temos que ter a mais, né? Que seria o quê? A nossa organização e a nossa união. Se o nosso patrão, George, é o povo, né? Quem paga o salário dos servidores públicos municipais é o povo, não é o prefeito, não é o vereador, não é o juiz, não é o presidente, mas é o povo através dos seus impostos. Então, nada mais justo do que os servidores se unir cada vez mais, ocupar ruas e praças, não é vergonha, né? Porque, como já dizia Rui Barbosa, quem não luta por seu direito não é digno de tê-los. Então, a nossa estratégia de luta é ocupar mesas de negociações juntos com gestores, né? Ocupar a Câmara Municipal, porque é lá onde acontecem as leis, onde há a pressão do Poder Legislativo sobre o Poder Executivo, ocupar as praças, ocupar as ruas, ocupar câmaras, senados, enfim, ocupar, acompanhar as atividades das pessoas que dizem nos representar, porque uma coisa é certa, político só age sob pressão. É do vereador ao presidente da República. Se eles se sentirem que estão sendo acompanhados, vigiados, monitorados, com certeza o discurso vira prática. Porque o que a gente escuta da classe política é que eu trabalho para o povo, eu estou aqui para defender o povo. Agora, muitas vezes, na prática, a gente vê o inverso. Então, cabe a nós, servidores públicos, vamos falar especificamente do nosso Quixeramobim, né, que nós temos o Sindicato de Servidores Públicos, participar mais, ser mais corajosos, porque ninguém não está infringindo nenhuma lei em se filiar ao sindicato, em participar das atividades, em lutar pelos seus direitos. Se for preciso perder uma manhã de trabalho, uma tarde de trabalho ou um dia de trabalho para vir para a luta, é louvável, porque esse dia pode evitar que aconteça coisas piores. Eu não vou porque vão cortar meu ponto, eu não vou porque o meu chefe não deixa. Se a gente for esperar que chefe libere servidor para participar da luta, isso aí é sonho, é utopia, porque nunca vai acontecer isso. O servidor é quem tem que se impor e dizer, eu vou para o meu sindicato, eu vou participar da luta, porque aqui é o meu dever. No meu local de trabalho, na escola, no posto de saúde, na secretaria, isso aqui é o meu dever, mas lá no sindicato, aos meus direitos. E como nós sabemos que
existe uma cartilha, né, que parece que é uma cartilha encomendada para os prefeitos fazer o inverso, ou seja, não cumprir as leis. Então, como existe essa postura de não ouvir, de não dialogar, né, com os servidores e de não cumprir as leis, então cabe a nós fazer com que quem está no poder cumpra a lei, porque quem ganhou, ganhou para corrigir, ganhou para ampliar, ganhou para efetivar, e não para retirar, e não para negar, e não para virar as costas. Então, assim, a gente na luta, a gente aprende muito, né? A gente se fortalece e a gente se engrandece, porque sindicato forte não tem prefeito, não tem vereador que não respeite. Mas esse respeito tem que partir por nós, por cada um de nós. Exatamente, Edila. E como mesmo o autor fala aí no editorial, né? A gente tem um papel muito importante. Nós somos o que efetiva a política pública do município, do estado, da União, né? Exatamente. E ele colocou também a questão de que no frigir dos ovos, quem vai pagar a conta são os servidores, porque é visto não como investimento, né? Serviço público não é visto como investimento, ele é visto como gasto. E a gente permanece como bode expiatório no contexto, né, no frigir dos ovos. A gente vê isso a nível nacional, essa questão de você aumentar a alíquota da participação dos servidores de 11% para 14%. Houve uma tentativa em Quixeramobim. Essa tentativa ela foi momentaneamente, a gente diz momentaneamente, porque a lei foi aprovada, ela pode vir a qualquer hora à tona, mas nós estamos vigilantes. Inclusive nós temos até gravado em CD, né, impresso, que o governo anterior disse que não era para aumentar a alíquota do funcionário, era do patronal, mas a lei é clara, né, a gente não é advogado, mas nós interpretamos que era para aumentar a alíquota do servidor da ativa. Vamos ficar vigilantes, porque a lei municipal já existe, ela não está em prática. Por quê? Porque nós servidores fizemos a maior mobilização, enchemos a Câmara de Servidores, a população também participou e aí foi retirado de pauta. Mesmo que na semana seguinte tenha sido aprovado, ainda não foi posto em prática. Não sei nem se o prefeito sancionou, mas eu sei que existe toda uma documentação do prefeito negando, né, esse reajuste, mas a gente está de olho exatamente porque a gente fez toda uma mobilização. A gente sabe também que na hora do pega para capar, vamos tirar de quem? Do servidor público. Mais uma vez, servidor público, vamos nos reagir, né? Vamos acordar, vamos participar para a gente não ser usado na hora que precisam, né? Eles precisam de reduzir gastos, então vão tirando de quem? A exemplo do projeto de lei, né? Para reduzir o salário de quem adoece através do auxílio-doença, que também não foi aprovado, né? A Câmara Municipal não aprovou, foi sensível, mas também pressionado pelos servidores, porque nós sabemos que existe uma dívida, né, dos governos anteriores, desde 1957 até hoje, do QUIPREV. Esse rombo corresponde a 427 milhões. Então, o QUIPREV não tem dinheiro para pagar os proventos dos aposentados, mas na hora de pensar em tirar dinheiro, vamos tirar dos servidores da ativa. Então, a gente não pode pagar essa conta, porque essa conta não é nossa. Outra coisa também, a questão de descontar os 11% das ampliações para o QUIPREV. Podia até descontar, seria até interessante descontar, como estão descontando, desde que tivesse uma lei municipal regulamentando as ampliações, onde os nossos professores e professoras, e tem 20 pessoas da saúde também, né, que está nessa luta de ampliar a sua jornada de trabalho. O desconto está indo para o QUIPREV, só que no final das contas, George, o servidor poderá não se aposentar pelo QUIPREV, porque a lei é clara, só ampara quem é efetivo, e o INSS não vai aposentar porque o dinheiro não foi para lá. Então, assim, a Câmara Municipal precisa estar atento a isso. A questão do sindicato já é pauta nossa, desde 2005 nós retomamos a direção do sindicato, e nada mais justo do que o prefeito municipal enviar um projeto de lei para a Câmara regulamentando essa situação, já que
o dinheiro está indo para o QUIPREV. A questão do afastamento também, o servidor dá entrada no seu processo de aposentadoria, passa no mínimo 1 ano para poder se aposentar, enquanto isso continua contribuindo para o QUIPREV e ganhando do município. Isso aí também é uma coisa que o servidor não pode e nem deve ficar calado. A gente cobra, mas precisa dar participação de todos. E a questão também do pessoal contratado. Gente, a gente sempre fala nesse espaço e a gente reforça. Você que é contratado pelo município, todo mês, pega o seu contra-cheque e guarde. Pegue a sua frequência assinada pelo seu chefe e guarde. Pega uma cópia assinada, guarde, porque um dia você vai precisar. Porque o que acontece? Descontam a contribuição também do contratado para o INSS, quando chega lá, não consta. A pessoa pensa que tem 23 anos, quando chega lá tem 11. Então, vale a pena o pessoal do serviço prestado se munir de prova, porque um dia que for se aposentar, não tomar susto. E a gente teve essa semana com o assessor contábil da Secretaria da Educação, no que diz respeito aos recursos do Fundeb, não fazer assim uma breve explanação do que repassaram para nós, porque o tempo, infelizmente, ele é muito curto. Então, segundo a assessoria do Fundeb, que Quixeramobim recebeu de janeiro até 31 de agosto recursos do Fundeb, contempla o quê? Os 60% e os 40%. Recebeu R$ 35.821.403,56. A gente sabe que houve um estorno para o governo federal de R$ 1.486.372,88 em junho. Então, na verdade, entrou como receita R$ 34.426.291,06. Desse dinheiro, 60% para pagamento de professores corresponde a R$ 20.655.774,64. E os R$ 13.770.516,42 é dos 40%. Só que, segundo a planilha que nós recebemos, foi investido 69,30% para a folha de pagamento. A lei diz que é no mínimo 60%, mas, segundo o demonstrativo, foi investido 69,30%, que corresponde a R$ 23.857.490,64. Então, tem um superávit aqui de R$ 3.201.716. Esse superávit, que no início nós pensávamos que era saldo positivo, que estava sobrando, na verdade, esse superávit corresponde aos 9,30%, ou seja, o percentual que ultrapassou aos 60%. Nós pegamos o extrato também junto ao Banco do Brasil, porque qualquer conselheiro do Fundeb, qualquer vereador, eu acho que inclusive só esses 2 agentes, tem o poder de chegar no Banco do Brasil, nesse caso a conta do Fundeb é lá, e solicitar o extrato. E aí a gente percebeu que realmente bateu. Recebemos o extrato onde tem R$1.099.000, quase R$1.100.000, que bate com a nossa prestação de conta que foi apresentada nessa semana. Mas o que a gente também solicitou, Georgia, você como presidente do Fundeb, que nós queremos ver a folha de pagamento, queremos ver a quantidade de professores, porque não é só números. A gente quer ver todo a documentação que comprova que realmente esse dinheiro foi investido. Quantidade de professores, inclusive dividindo por grau de instrução, por jornada de trabalho, para poder a gente, enquanto conselheiro, ter também acesso a toda essa documentação, e a gente está aguardando. A nossa próxima reunião ficou para o dia 14 de novembro e, com certeza, esse material vai estar na nossa mão, porque se não tiver, a gente vai atrás. Em relação à questão do 4 de outubro, os nossos agentes de saúde e também os agentes de combate à endemia, dia 4 de outubro, foi o dia comemorado o Dia Nacional dos Agentes de Saúde, dessas 2 categorias. Houve em Quixeramobim uma mobilização muito bonita, por sinal,
É um pessoal muito coeso, né? Que quando é chamado, comparece. Isso aí a gente pode ressaltar como um ponto muito positivo dessas categorias. E eles estão lutando para que a PEC 2211, que trata do reajuste do piso nacional, seja implementada, bem como o projeto de lei 5617, que trata da regulamentação das atribuições dessas duas categorias. Eles estão reagindo contra a proposta da PENAB, que é a Política Nacional da Atenção Básica, que foi elaborada inclusive pelo Conselho Nacional das Secretarias Municipais de Saúde e demais entidades representativas dos gestores do Ministério também da Saúde. A gente sabe que esse texto ele foi aprovado no dia 16 de agosto pela Comissão Especial da Câmara dos Deputados, acrescenta 5 parágrafos ao artigo da Constituição que trata das diretrizes do SUS e prevê que uma futura lei federal definirá o regime jurídico, o piso salarial, o índice de reajuste e a data base, além do plano de cargos e carreira dessas duas categorias. Hoje, né, os ACS e os ACS, eles recebem um piso de 1.014 e se a PEC for realmente aprovada, o salário dessas categorias passa para R$ 1.600, né? E as outras vantagens que eu acabei de ler. E o projeto de lei 5617, ele define as atribuições, o nível de qualificação, a jornada e condições de trabalho dos ACS e dos ACE. E os agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de endemia são profissionais que nós sabemos que atuam em comunidades, eles promovem atividades com prevenção de doenças e promoção da saúde. A categoria realiza, por meio da educação popular em saúde, ações de vigilância, prevenção, conscientização, notificação de saúde. Então, assim, a vocês, o nosso apoio, né, o nosso respeito enquanto Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Nós sabemos que tem agente de saúde estadual, mas também tem agente de saúde municipal. Os nossos agentes de endemia só são municipais, a grande maioria filiados ao Sindicep. Quem não é filiado, a gente aproveita para dizer que se filia a essa entidade para poder fortalecer, né, a nossa luta. Então, o dia 4 também foi marcado aqui em Xiramubi, como eu acabei de anunciar. Foi um dia de paralisação para levar a comunidade aos vereadores, né, e ao Poder Executivo, as suas angústias, as lutas, as expectativas, para que tanto a PEC 22 de 2011 como o projeto de lei 56/17 sejam aprovados, né? A gente espera que realmente essa conquista seja efetivada. Notícias sindicais. Segundo o secretário de Educação, os 4 dias do mês de agosto será pago em dezembro. Até hoje não foi pago os servidores da Policlínica e os plantonistas do Hospital Regional referente ao mês de agosto. Segundo o secretário da Saúde, até terça-feira será efetuado. E o pagamento dos aposentados e pensionistas do mês de setembro, por enquanto, não tem previsão. Como também, segundo o setor pessoal, não tem previsão para pagamento das demais secretarias, exceto a Secretaria da Educação, que já pagou 100%. Aproveitamos a ocasião para convidar todos os servidores da ativa e os aposentados e pensionistas para uma assembleia extraordinária que acontecerá no dia 20, na Unic, às 7h30 da manhã, em primeira convocação. Lembramos que esta assembleia será discutida aprofundamentos e deliberarmos sobre os rumos do QUIPREV. É importante a participação de todos, pois a assessoria do QUIPREV, do sindicato, Câmara Municipal estarão presentes para junto encontrarmos alternativas para a solução do Instituto, inclusive para a superação dos atrasos de pagamento. A Câmara Municipal deverá aprovar até o dia 1º de novembro o Plano Plurianual, PPA.
O sindicato esteve presente nos seminários para o recolhimento das demandas no tocante aos servidores públicos. Também esteve presente na audiência pública, onde defendeu a bandeira dos servidores, como a realização de concurso público, inclusive para a Câmara Municipal, implantação do plano de cargos e carreiras dos servidores da saúde, técnicos administrativos e autarquia municipal de trânsito, e reformulação do plano de cargos e carreiras dos profissionais do magistério, revitalização do QUIPREV, construção de creches e a indenização do pagamento da licença-prêmio para os professores, segundo a Lei Municipal número 2284/2008, de 30 de novembro de 2008. Isso, de dezembro de 2008. Bom, a gente sabe que toda e qualquer ação, né, que o Poder Executivo for realizar, precisa estar nesse documento chamado PPA, Plano Plurianual. E ele precisa ser aprovado, mas para isso precisa ter a participação, né, da comunidade para poder... Os anseios da população estão nesse plano. Aconteceu lá no Humberto Bezerra, uma manhã de encontro, onde foi colhido várias demandas, e nós, enquanto sindicato, estávamos presentes, a gente entregou as principais demandas do sindicato, e essa questão do PPA é interessante porque nós sabemos que, segundo a nossa Constituição, né, o artigo 167 diz que todo e qualquer realização, né, a questão da LDO, da Lei de Orçamentária, também ela precisa estar dentro desse plano, e a gente espera que o que foi sugerido pelo sindicato, que diz respeito aos nossos servidores, seja cumprido. É um plano de 4 anos, ele vai ser posto em prática a partir de 2018 até 2021. Então eu sempre digo, vale a pena a gente acompanhar, conhecer, que é para poder os nossos anseios estar bem documentados e amparados por lei. E já são 12 horas e 31 minutos, né? O nosso tempo infelizmente acabou. Nós temos ainda uns minutinhos, né? Muita coisa, né, para falar, mas... É importante lembrar, né, Gileia, que assim, a ferramenta do PPA, ela também trouxe algumas de nossas demandas, elas foram tentadas ser atendidas principalmente voltada para ao nosso QUIPREV, né? Principalmente a questão do concurso público. A gente sabe que os servidores da ativa é que realmente sustenta, né, os inativos, nos casos dos nossos aposentados. Então é muito importante para que se amplie cada vez mais o concurso público no nosso município. Inclusive, né, a gente levou a proposta aí para o concurso público da Câmara Municipal, que é importante lembrarmos que nunca tivemos, né? Temos aí diversos funcionários lá na Câmara e que são por contrato temporário ou também nos cargos de confiança, né? Funcionários efetivos, segundo a assessoria jurídica, apenas 4 funcionários efetivos. Então é importante lembrarmos que essa parcela, que todos nós temos que levantar a bandeira do QUIPREV, e também, não só o governo executivo, né, mas também o poder legislativo, demonstrando a sua força através de concurso público também, para ajudarmos a conseguir aí, né, sanar esse problema tão grande do QUIPREV. Você foi muito feliz, Jorge, porque na ocasião da audiência pública, né, no dia 27, você, enquanto representante da federação, levantou a bandeira de que a Câmara Municipal precisa sim realizar concurso público, não só a prefeitura, porque a gente, dando uma olhada na página do TCE, que agora é TCE, né, o extinto TCM, a gente comprovou que Quixeramobim, né, mantém hoje nos seus quadros uma quantidade de 6.350 funcionários. E isso até o dia 31 de agosto. A gente sabe que de lá para cá está havendo demissões, mas é uma informação que qualquer cidadão pode acessar, né, diretamente na página do TCE. E a Câmara Municipal, a gente viu, né, pela página, 106 funcionários. Então você foi muito feliz porque se uma Câmara como essa mantém um quadro de 106 funcionários, apenas 3, que você disse? 4 funcionários são efetivos, né? Isso aí é muito ruim para o município e é muito ruim para o próprio contratado. A gente sempre diz, contratado, terceirizado, não são empregados, você possa dizer assim, eu tenho estabilidade, porque não tem, né?
não tem estabilidade, você está hoje, você pode não estar amanhã. A gente sabe que se é um monte de problemas, um monte de demanda, imagine o contratado, que não tem o direito nem de adoecer, porque chega no INSS, não tem perita, quando tem perita, né, quando tem perita, a perícia é negada, não recebe o mês de janeiro, não recebe o mês de julho, não tem 13º, não tem terço de férias e não tem nem a coisa que eu acho assim mais importante, que é a liberdade. Exatamente. Você não pode nem se expressar, porque se o vereador tal souber, se o prefeito tal souber, gente, isso é de uma mentalidade do século XVIII, do século XV, do século XVI, que Xeramobim não merece mais passar por essa cultura. Eu estou trabalhando, vou ter que ficar quieta, porque se eu falar, eu perco meu emprego. Isso aí nós já éramos para estar superado, né? Que Xeramobim cresceu tanto, é uma cidade tão linda, né? Geograficamente, economicamente, agora não, porque deu uma parada, né? Um recuo por conta até da própria economia do país, mas em termos assim de cidadania, nós estamos muito aquém daquela mentalidade das pessoas ter seu direito de se expressar, de defender com responsabilidade, lógico, com responsabilidade, bem fundamentado, mas você não ter medo de dizer o que você pensa, porque não existe crescimento onde tem medo. Não é isso? Com certeza. E a gente reforça só o convite para o dia 20, a partir das 7h30, que vai ser na Unic. É muito interessante que o servidor da ativa e o aposentado esteja presente, porque com certeza o assessor jurídico do sindicato vai estar. E a gente conclama aqui, através desses microfones, que o assessor do QUIPREV esteja, porque não é interessante apenas ouvir a voz do servidor. É bom ouvir a voz do QUIPREV para poder, nesse confronto, sair os encaminhamentos por conta, para poder ver se melhorar a situação do QUIPREV, inclusive botar em dia o pagamento dos nossos aposentados e os nossos pensionistas, que já foram tanto tempo penalizados, né? E agora quem está sendo penalizado é o servidor da ativa. Então é um momento também de discutir essa questão da taxa do pagamento. E agradecer a audiência, né? Desejar um bom final de semana e até o próximo sábado, se Deus quiser.